Com a mais recente queda da taxa Selic e a expectativa de mais quedas nos próximos meses, podendo chegar a 9% ainda esse ano, as pessoas começam a me perguntar sobre onde investir nesse cenário de queda de juros que nós estamos passando atualmente aqui no Brasil. A dúvida é válida, tendo em vista que tem algumas boas opções, e também a gente lembra aquilo que aconteceu entre 2016 e 2020, quando a taxa Selic ela saiu de incríveis 14,25 para chegar até mais incríveis ainda 2%. E nesse período a bolsa decolou, a bolsa explodiu. E agora vocês querem saber onde investir com a expectativa desse mesmo cenário se repetir. E aí fica essa questão: quais os ativos que podem subir mais? É melhor eu investir em ações ou fundos imobiliários? Qual o melhor dos dois para o longo prazo? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala pessoal do Rico por Conta Própria, aqui quem fala é Eduardo Lopes, criador desse canal. E antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu vou fazer aquela coisa chata de todo vídeo, que é pedir para você curtir o vídeo para me ajudar com o seu like e se inscrever no canal, caso você queira se tornar um investidor melhor. Se você quer aprender a investir para o longo prazo, para viver de renda, você se inscreve, porque aí toda semana você vai vir aqui, vai ver um vídeo novo que vai te ajudar a alcançar esse grande objetivo da gente ter renda passiva o suficiente para escolher se a gente vai continuar trabalhando ou não. Então vamos lá, eu vou responder agora a pergunta que eu mais recebi nos últimos dias. Com essa tendência da queda de juros, qual seria o melhor investimento para o longo prazo? Ações ou fundos imobiliários? E isso é engraçado, né? Existe o time das ações, existe o time dos fundos imobiliários. Na verdade, hoje na internet tem o time de tudo, né? Aí tem o time do cara do Bitcoin, tem o cara do time do Ethereum, tem o cara do time dos ETFs. E na minha visão isso é um grande erro, ficar com essa disputa para ver qual é o melhor, qual é o pior. Mas eu vou responder aqui. Onde eu investiria nesse momento, pensando no longo prazo? Ações ou fundos imobiliários? E a primeira coisa que a gente vai ter que ajustar aqui é entender e deixar no mesmo parâmetro eu e vocês sobre o que é longo prazo. A definição que eu tenho é a seguinte: curto prazo é até 2 anos, de 3 anos a 10 anos é médio prazo, e o longo prazo é só acima de 10 anos. Tem gente que coloca aí 8, 7 anos como longo prazo, mas não é. Longo prazo é só acima de 10 anos. E pensando nesse cenário de mais de 10 anos, olha só, eu conheço pouca gente que investe de verdade há mais de 10 anos de maneira contínua, porque geralmente o pessoal acaba se animando muito de investir na bolsa sempre durante um ciclo de alta, porque tá todo mundo falando, todo site de internet, a televisão, o Instagram, todo mundo falando da bolsa de valores quando ela tá nesse ciclo de alta. Aí a pessoa entra, acaba se atrapalhando, toma decisões erradas, investe errado, querendo ganhar dinheiro já no curto prazo, sem analisar onde está investindo. E aí, quando o ciclo de alta termina e começa o ciclo de baixa, essa pessoa ela é destruída e perde o dinheiro. E aí então ela sai da bolsa e nunca mais volta. Ou melhor, às vezes ela até volta num próximo ciclo de alta, onde de novo tá todo mundo falando da bolsa. E infelizmente essa é a história da grande maioria dos investidores, de quem está começando a investir, de quem não estuda de verdade sobre o que é investimento. Toda essa indústria financeira, as redes sociais, os sites de internet, as casas de análise, num ciclo de alta, a gente é bombardeado por um monte de informações e a gente acaba investindo sem saber o que está fazendo. O grande problema é você colocar o seu dinheiro num ativo, e aí pode ser ações, fundos imobiliários, ETF, ações dos Estados Unidos, Bitcoin, Ethereum, qualquer coisa que você não entende. Você não sabe por que você está colocando. Só que nesse embalo de ciclo de alta, todo mundo falando, você acaba fazendo e tomando essas decisões erradas. E é fato, quando a gente faz isso, a gente perde dinheiro. Perde dinheiro, inclusive, quando começam a ter mais oscilações do mercado. Porque quando a bolsa está subindo, é uma alegria, todo mundo ganha dinheiro. Só que quando o ciclo de alta termina e começa um ciclo de baixa, aí é que só as boas empresas de verdade vão ficar. E muitas vezes você acabou colocando seu rico dinheirinho numa empresa lá que você ouviu alguém falando, ou você viu uma reportagem, ou você viu um texto lá na internet falando sobre ela, mas aquela empresa não era tão boa e você acaba perdendo muito dinheiro.
sai da bolsa e talvez vai voltar de novo animado só no próximo ciclo de alta. E você percebe que esses ciclos se repetem ao longo dos anos. A gente sempre investe olhando para o que aconteceu, para a gente aprender, tomar aquelas lições, ganhar experiência e não repetir os mesmos erros. A gente pode até cometer erros novos, mas a gente não comete os mesmos erros. E isso faz com que a gente tenha melhores resultados, que a gente aprenda. E o melhor jeito é você aprender com o erro das outras pessoas. Então, preste atenção aqui em tudo que eu vou te falar sobre isso. Então agora, se você realmente pensa no longo prazo, como eu disse, em 10 anos ou mais, e a gente olhar lá para o passado, em momentos semelhantes, lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas olhando para tudo que aconteceu de 2016 a 2020, a gente passando por um momento semelhante, investir em ações e fundos imobiliários nesse momento parece ser algo muito bom. Aliás, em todos os momentos é bom investir em ações e fundos imobiliários. Eu não gosto dessa coisa de, olha, nós estamos no melhor momento para isso ou para aquilo. A gente que pensa em investir para o longo prazo, em se tornar sócio de grandes empresas, segurar aquelas ações para se tornar um sócio com uma posição um pouco maior, para receber bastante dividendos e em algum momento da nossa vida a gente poder viver de renda, comprar todos os meses é a melhor coisa que a gente pode fazer, é a melhor estratégia. Mas eu tenho que concordar que nesse momento a gente consegue comprar porque a gente tem um potencial de alta muito maior agora da bolsa com a queda de juros. Então eu tenho que concordar que nesse momento acaba se tornando melhor ainda. Aliás, não existe nada tão bom para uma pessoa normal como eu, como você, do que investir em ações e fundos imobiliários dentro da Bolsa de Valores. Você quer independência financeira? Investe na Bolsa de Valores em ações e fundos imobiliários. Você quer viver de renda? Investe na Bolsa em ações e fundos imobiliários. Você quer ser sócio das melhores empresas do Brasil e do mundo? Investe em ações e fundos imobiliários. Mas Edu, você está falando, mas você não falou qual dos dois, ações ou fundos imobiliários, é o melhor. E eu não vou ficar em cima do muro aqui. A resposta que eu vou dar é uma resposta bem direta, porque eu não preciso escolher um ou outro. Porque de verdade não existe melhor ou pior. Eu quero te ajudar a sair dessa guerrinha entre um ou outro, de um vídeo falando que só um é bom, do outro vídeo falando que só o outro é bom, e isso gera uma confusão tremenda na sua cabeça. De verdade, não tem melhor ou pior. A verdade é que cada um deles tem uma função específica na sua carteira. Você compra ações pensando em uma coisa, você compra fundos imobiliários pensando em outra coisa. Por exemplo, quando você investe em ações, quando você compra ações, o que você está fazendo? Você está se tornando sócio de uma empresa. Então, uma empresa é um negócio. Um negócio pode lucrar e crescer bastante, só que teoricamente ele tem mais risco. Já os fundos imobiliários, eles são exatamente como um investimento em imóveis. Você vai receber aluguéis todos os meses, só que a valorização normalmente, não é uma regra, mas a valorização normalmente é menor e o risco é menor também. Então, o grande segredo para você, para mim, para as pessoas comuns que investem é montar uma carteira diversificada com os dois. O que pode variar aí é a porcentagem que você tem de cada um. Eu, por exemplo, busco sempre deixar equilibrada a minha porcentagem de 50% para ações e 50% para fundos imobiliários. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ela não está exatamente assim, porque as minhas ações se valorizaram bastante. Então o meu percentual de ações está maior do que 50%, que é o que eu buscaria. Então o que eu estou fazendo nesse momento? Investindo só em fundos imobiliários, para isso se equilibrar. Mas tem gente que, por exemplo, quer ter 70% em ações e 30% em fundos imobiliários, ou 70% em fundos imobiliários e 30% em ações. Eu acho que essa divisão de 70 a 30 é quase que o máximo, tá? Em alguns casos específicos a gente pode ter 80 a 20 ou 90 a 10 para um lado ou para o outro, mas isso vai depender muito de quais são os seus objetivos, de quanto que você tolera risco, de quanto você quer mais crescimento ou você quer mais renda passiva, porque imagina só, você com 70 anos de idade, faz muito mais sentido você colocar todo o seu dinheiro
em fundos imobiliários para você receber mais renda passiva e curtir aquela renda passiva do que você colocar em ações, se tornar sócio de algumas empresas, porque essas empresas podem passar por alguns problemas, podem diminuir o pagamento dos dividendos, enfim, pode ter algumas questões ali que te atrapalhem no viver de renda e você já com 70 anos. Mas imagina que você tem 30 anos, 35 anos, você faz muito sentido você ter uma carteira talvez com um pouco mais de ações, mas isso vai depender muito do seu perfil e o principal, quais são os seus objetivos. Nesse momento não tem uma receita de bolo que funciona para todo mundo, a gente tem que analisar individualmente os seus objetivos. E importante demais, eu tô falando aqui para você montar uma carteira com bons ativos, com boas ações e bons fundos imobiliários, porque não adianta nada a gente tá num ótimo momento para investir e você tá com a carteira cheia de porcarias, você investir nos ativos errados. Por exemplo, no último ciclo de queda de juros, eu vi muita gente investir em ações do varejo, por exemplo, Casas Bahia, Magalu e outras. Por quê? Normalmente, com o cenário de quedas de juros, o varejo se beneficia muito. E naquela época essas ações elas até subiram, mas você vai ver hoje como que elas estão. Nos últimos anos, com a subida dos juros, elas foram arrasadas, essas empresas estão mal. Na verdade, essas empresas elas estão praticamente quebradas, infelizmente. Aí imagina, você está num ótimo momento, tem um dinheiro, começa a investir nessas ações. Passado alguns anos, o seu dinheiro, ao invés de multiplicar, de te gerar renda passiva, acaba diminuindo, muitas vezes a empresa quebra e você tem um prejuízo. E agora eu vou falar aqui o filé mignon desse vídeo. A gente está passando por esse momento que é um momento de queda de juros que é bom aqui no Brasil, mas a gente sabe como o Brasil é complicado, como o Brasil é um país instável economicamente e politicamente. Mas a gente está passando também por esse mesmo momento lá nos Estados Unidos. Imagina todas as vantagens que eu falei aqui de você investir em ações e fundos imobiliários em bons ativos nesse momento de queda de juros multiplicado por 5 vezes, porque é o que acontece quando a gente investe nos Estados Unidos, 5 vezes mais vantagens. Então a gente está passando por um momento perfeito que nunca tinha acontecido para a gente investir no Brasil e nos Estados Unidos. É a tempestade perfeita. Todos os fatores estão fazendo com que venha aquela tempestade incrível. E quando eu falo tempestade, é uma tempestade boa pra gente. No ano passado, lá nos Estados Unidos, a minha carteira teve uma valorização de incríveis 73% em dólar. Imagina só, 73% de rentabilidade em um ano multiplicado por 5, porque lá é em dólar. E ó, a minha carteira nos Estados Unidos não tem nada demais. Eu não fico comprando e vendendo, eu simplesmente escolho as boas empresas e todos os meses invisto um pouquinho. E eu preparei algo muito especial para vocês aqui do canal. Eu deixei na descrição desse vídeo aqui um link para o meu treinamento onde eu te mostro o passo a passo para você investir nos Estados Unidos. Mesmo que você nunca tenha pensado nisso, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que até aqui no Brasil você ainda esteja começando ou você tem uma carteira pequena ainda, não importa nem quanto dinheiro você tem, você pode começar, aliás, você deve começar a investir nos Estados Unidos e você pode fazer isso com até R$50, você pode começar muito pequeno, de forma totalmente segura. Então se você quer, além de fazer os seus investimentos aqui no Brasil, passar por esse momento bom aqui no Brasil, se você também quer 5 vezes mais resultados, se você quer aprender o passo a passo para investir nos Estados Unidos, clica no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo e acesse. É um treinamento gratuito, eu vou deixar ele poucos dias no ar, mas é 100% gratuito. Clica aqui para você assistir. Ah, e lembre-se, né? Antes de sair desse vídeo, curte o vídeo e se inscreva no canal para você se tornar um investidor melhor. Espero te ajudar sempre. E antes de você clicar no link e assistir o treinamento, lembra, antes de sair, curte o vídeo e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.